Então, se você puder falar pra gente qual que é o teu nome, de que estado do país você como que você passou aqui na Medicina USP em Ribeirão, se foi FUVEST, se foi Enem. Então, primeiramente, eu sou o Lucas Martins, eu tô vindo lá do Piauí. Na verdade, eu nasci em Minas Gerais, numa cidade ali do sudeste de Minas, chama Juiz de Fora, perto da divisa com o Rio. Só que desde cedo, quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu mudei pro Piauí. Meus pais foram trabalhar lá no Nordeste, então eu fui junto. Então eu fiquei morando 10 anos, dos 8 até os 18 anos, lá no Piauí. No último ano que eu tava no ensino médio, me despertou essa vontade de fazer a USP, por ser a melhor universidade da América Latina, ter todos os seus méritos, toda a sua infraestrutura, e eu decidi fazer a prova da FUVEST. Então eu fui aprovado pela FUVEST, consegui passar em primeiro lugar. No caso, foi a FUVEST 2022 que eu fiz. A prova foi final de 2021. Aí, tu chegou a fazer Enem ou tu nem fazia? Fiz o Enem também. Eu fiz 5 vestibulares no total. Foi a FUVEST, o Enem. Eu fiz um vestibular seriado para Juiz de Fora, a cidade que eu nasci. Fiz também o da Estadual do Ceará e fiz a Unicamp. Consegui ter bons resultados na FUVEST, Enem e no de Juiz de Fora. Mas na Estadual do Ceará e na Unicamp acabei não obtendo aprovação. Você achava mais fácil fazer Enem ou FUVEST? São provas bem diferentes. Na minha opinião, a prova da FUVEST caiu como uma luva para mim, porque é uma prova bastante conteudista, principalmente a segunda fase, quando você pega ali para ver física, química, e eu gostava de questões conteudistas, que valorizavam quem se preparou realmente. Mas, para mim, o Enem era relativamente mais fácil, já que minha escola tinha um modelo focado no Enem. Então, querendo ou não, desde a primeira série do ensino médio eu já fazia simulado Enem, já sabia como era o modelo, então estava bem mais acostumado. Foi na mesma escola que eu sempre estudei, desde o terceiro do fundamental até o terceiro do ensino médio. Se quiser falar o nome, pode falar, aqui não tem muito. É o Colégio Lerrote. Então tu veio pra São Paulo pra fazer a FUVEST, não tem FUVEST no Piauí, tem. Exato. Eu vim, a primeira fase eu fiz em Guarulhos, e a segunda foi em São Paulo, capital. As duas fases não são tão perto uma da outra. Não, a primeira fase, eu lembro direitinho, foi no dia 12 de dezembro de 2021. Tem algumas informações que não tem como esquecer, né, porque marca demais. Aí eu lembro que eu tinha viajado um dia antes, meus avós me buscaram no aeroporto de Guarulhos, aí a gente ficou lá. Depois, aí eu fiz a prova e no dia seguinte já fui direto para Maresias, que é no litoral de São Paulo, porque foi inclusive um motivo para eu fazer a FUVEST. Foi meu avô falar, vem fazer a prova que depois a gente vai pro litoral para pegar uma praia. Eu adoro praia, gosto de surfar, mesmo nunca tendo morado no litoral. Toda vez que eu viajo nas férias ou na praia surfo. Então, foi mais um motivo para eu fazer a FUVEST e ainda bem que eu entrei nessa. Então, entrando no assunto de lazer, como que era a tua rotina de coisas extra-estudo? Olha, no meu ensino médio, eu sempre fui muito focado. Nunca saí do foco. Então, meu lazer... Vou focar no terceiro ano do ensino médio. Meu lazer era basicamente final de semana. E também, quando chegava, dava 10 horas da noite, durante a semana, assistir algum episódio de uma série que eu gostava, às vezes brincar com a minha irmã, que eu tinha uma irmã pequenininha. E a gente ainda estava em época de pandemia, então não tinha como ficar saindo para muito rolê. Mas as horas dedicadas ao lazer eram bem restritas mesmo, porque a preparação foi muito intensa. Entendi. Eu tinha aula de segunda a sábado na escola, de segunda a sexta era aula pela manhã inteira e ainda tinha aula à noite. E no sábado tinha aula de manhã e simulado à tarde. Então, na hora que você vê, não sobra muito tempo para o lazer em si. Mas são coisas que foram somando e no final tudo valeu a pena. Porque o que acontece? Por exemplo, a base teórica, como tinha muita aula, então eu não tive que pegar muito material por fora. A gente tinha a apostila do Bernoulli, mas, por exemplo, eu não tinha que ficar lendo páginas e páginas de conteúdo teórico, já que eu ia para a escola, focava na aula, eu pensava comigo, você já está vindo para a aula, cada aula tem 50 minutos, então aproveita isso ao máximo. Então era focar em tudo que o professor falava para, na hora que chegar em casa, a teoria já está consolidada e você ir para a prática, porque querendo ou não, fazer questão é o que vai te aprovar no vestibular. Então, basicamente, o teu estudo em casa era fazer as questões. Sim, porque eu via a teoria na aula,
E aí eu chegava em casa, tipo, eu vi aula hoje de reforma, contra-reforma religiosa. Aí eu chegava em casa, pegava a apostila, tinha umas 30 questões sobre isso, aí eu fazia. Nossa, bastante. Exato. Então era basicamente isso. Em casa eu focava em praticar as questões, mas se eu percebesse que tinha alguma. Ah, tô fazendo questão aqui de função de segundo grau e vi que tô errando um monte. Aí eu voltava pra teoria. Mas quando tu voltava pra teoria, era nos livros. Olha, eu nunca gostei muito de livro, então eu vou ser sincero. Geralmente eu pegava pela internet mesmo. Deixa eu ver. Internet, anotação no caderno, porque na época eu anotava bastante. No meu ensino médio eu anotei tudo que o professor falava, até a respiração, eu anotava. Então eu gostava de ver meus resumos. Mas então tu não assinou nenhum cursinho online, nem presencial durante teu ensino médio. Só teve um cursinho que eu assinei no primeiro e segundo ano, eu não lembro o nome agora, mas era um cursinho de redação. Porque eu estava fazendo mais redação do que a escola pedia, aí eu queria também mandar para lá para ver as notas e equiparar. Uhum. Mas foi só isso daí no primeiro e segundo ano. E era redação modelo Enem.